Sejam todos bem-vindos ao canal Cruz Maltino, eu sou o Bu e hoje eu vou fazer um vídeo especial para vocês. Agora, roda a vinheta! Antes de iniciarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês lembrar de se inscrever aqui no canal, que a gente está recomeçando do zero aí, galerinha. Então a gente tem uma meta aqui, bater pelo menos 1000 inscritos para poder monetizar esse canal. Ativem as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Deixem um like, comentem e compartilhem, que é muito importante. O feedback de vocês é a coisa mais importante que podemos ter aqui, além do like, obviamente, e por isso queremos contar com sua ajuda para isso. Mas, galerinha, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, galera, vamos começar, né? Melhor deixar esse bando descansando aí esses 20 dias, para que treinar, né? Tudo isso foi um deslize. É isso que pensa a diretoria e o Carrilho, porque o treino que o Vasco vai dar para esse elenco é coisa de criança, né, cara? Só pela manhã. Só pela manhã. Então, vamos lá. E o Carrilho falou para pós-jogo ali, e eu extraí parte do texto que ele falou, e quero falar sobre o que ele diz, que ele diz o seguinte: só retornaremos a campo dia 29, tá errado, é dia 30 contra o Santos, mas até este dia não podemos perder ritmo, por isso devemos e precisamos marcar jogo treino. Ele não disse com essas palavras, mas a ideia que ele quis passar foi exatamente essa. Então, basicamente ele acha que tem que fazer jogo treino. E, cara, assim, se ele quer mesmo ver o time surpreender e ser melhor, precisa aumentar o nível físico do elenco, além, claro, do nível técnico do elenco, urgentemente contratando melhores e prontamente jogadores para certas posições, como zaga, lateral, meia e centroavante. Não que o Verratti seja um mau centroavante, mas eu acho que precisa ter esse reforço, ele precisa de ter uma sombra. E aí eu contrataria não um cara com as mesmas características do Verratti, mas um cara com características diferentes. Se o Verratti é um jogador mais pesado, menos móvel, eu contrataria um centroavante mais móvel. Um centroavante que se movimentasse com mais velocidade. Ou seja, um centroavante mais veloz. Porque dependendo do time, teríamos a opção de tirar o Verratti e ter um centroavante com velocidade, que seria o ideal. Além disso, dá uma oportunidade ao Capace e agora é a hora. Se ele servir... Cara, se ele não servir, vamos ser bem sinceros, o Freitas, o Oliveira, o Lemos e o JV, nenhum também serve. Porque eu não vejo o Manuel Capace menor do que esses caras em termos de futebol. Ele pode ser mais lento do que o JV? Pode. Ele pode ser mais dinâmico que o Lemos? Pode. Mas ele pode não ser tão bom quanto... Cara, não sei. Eu acho ele melhor que os 4, mas ele não joga. Então a gente precisa reavaliar isso aí. Como é que ele não é melhor e ele estava na pré-lista de 36 jogadores da Argentina? Ele não é mau jogador. O cara estava na pré-lista de 36 jogadores da Argentina. O cara foi considerado o melhor zagueiro do Campeonato Paraguaio. Então ele não é um mau jogador. E agora eu quero falar aqui de dois jogadores, que é esses dois da capa aí. Exatamente porque não vou falar da carreira, vou apenas falar minha opinião sobre eles. Primeiramente quero falar do Payet, um jogador que sempre foi um condutor de bola, que tem uma visão de jogo primorosa e uma capacidade de decisão única, além de ser especialista em bola parada. Mas no Vasco ele não conseguiu entregar o que precisávamos de verdade. Sim, acredito que ele poderia entregar muito mais no Vasco, entretanto ele não consegue. Por qual motivo? Seria por ele se encontrar distante de sua família? Seria porque ele não está bem psicologicamente e fisicamente? Logo, ele não consegue entregar o que de fato poderia ao clube? Sinceramente, o que levaria ele a estar tão mal assim é algo fora de tudo que achamos que de fato é real. Ou seja, galera, eu acho que tudo isso que eu falei engloba no mau momento dele, mas ao mesmo tempo a gente também tem que botar a mão na consciência e assim, eu acredito que o Payet e o Coutinho, eles tenham que descer o nível deles e não esperar que os jogadores subam o nível. Porque eles são jogadores que têm uma explosão técnica muito maior que os outros. Eles têm
muito mais a entregar do que os outros, e eles podem entregar muito mais que os outros, por isso que me estranha eles não conseguirem fazer essa dosagem. E aí eu trago uma opção para que eles possam fazer essa dosagem. Queria muito que eles pudessem jogar juntos, mas já vi que não é possível. E aí, já no caso do Coutinho, não é distância da família, não é depressão, solidão ou qualquer um desses motivos. Pois na realidade o problema dele é físico e clínico. Pois Coutinho está há 6 anos sofrendo com inúmeras lesões musculares. Mas mesmo com as contínuas lesões dele, eu acho que ele poderia entregar um pouquinho mais. E para isso, seria preciso extrair isso dele. Se o Carrilho precisaria achar uma forma de extrair isso do Coutinho. A maneira que eu encontrei para que Coutinho e Payet possam render mais é bem simples. É que um deles jogue de 60 a 70 minutos em uma partida e na seguinte fique no banco. Ou seja, quando você tirar o Coutinho, vamos lá, o Coutinho começou contra o Santos, jogou 65 minutos, tirou ele, entre o Payet. Na próxima partida o Coutinho fica no banco e o Payet começa o jogo. Até por uma dinâmica contra o adversário, ou seja, o adversário não vai saber como marcar, porque os dois têm características diferentes. A gente sabe que o Coutinho é um finalizador de fora da área, é um cara que tem a bola parada assim como o Payet, e tem o passe longo muito melhor que o do Payet. Porém, o Payet ele tem uma coisa que o Coutinho não tem, o dinamismo com a bola, ele consegue ser mais dinâmico, o Coutinho prende mais a bola, enquanto o Payet trabalha mais rápido essa bola. Então, você dá essa dor de cabeça ao adversário. E o principal, quando estiver em campo, ambos não devem correr para trás, mas sim para frente. Ou seja, sem a obrigação de marcar, mas com a obrigação de criar. Os dois têm que fazer a pressão, não a marcação. O que acontece muito no Vasco, que eu noto, é que o Coutinho volta e vem jogar de volante. E aí, quando ele tem que dar explosão para chegar lá na frente, ele não consegue, porque ele tem 33 anos, ele não tem mais 20 anos. Ele tem inúmeras lesões, o que não permite mais a ele ter essa explosão de pegar a bola na defesa e arrancar para o ataque. Ele não consegue. Ele consegue fazer uma arrancada de 10, 15, 20 metros, mas de 70 metros ele não consegue. E ali dentro do elenco do Vasco, o Adson consegue, o Piton consegue fazer essa arrancada de 70 metros. Mas eles precisam que alguém dê essa bola para eles fazerem essa arrancada. E aí cabe ao Coutinho e o Payet fazerem essa jogada para que os dois possam fazer isso. O Garré pode ser que consiga, o Nuno, o Lloyd. Então, são jogadores que a gente tem que ser mais bem avaliados. Eu acho que o Vasco precisa se orientar, o Vasco precisa se estruturar e o Vasco precisa entender a dinâmica de seus atletas. O que não está acontecendo nesse momento. Então, ao meu ver, precisa ser reavaliado isso. E para ser reavaliado isso, precisa ser estudado essa mecânica. Joga 65, 70 minutos com o Coutinho, tira, bota o Payet. No outro jogo, repete a formação, tirando o Coutinho, botando o Payet, com o Coutinho entrando no segundo tempo. Mas fazendo com que Hugo Moura, Matheus Cocão, Tietê, Jair, Paulinho, Esforza, Souza, quem for jogar de volante, entender que a obrigação deles, primordial, é marcar, não atacar. Acabou. Se eles passarem a entender isso, além deles, claro, os pontas também têm que entender essa função. Na hora de marcar, eles voltam, deixam o Coutinho lá na frente com o Verratti, deixa o Payet lá na frente com o Verratti. Acabou, filho. Se os dois puderem fazer isso, o Vasco vai dar um salto técnico dentro das partidas. Eu acho que é bem por aí. Não estou aqui dizendo que os dois vão decidir jogos, não estou dizendo que os dois vai fazer o Vasco se tornar uma máquina, mas os dois podem ajudar o Vasco a melhorar e muito. E aí, o que vocês acham disso? Responda aqui nos comentários, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, comenta e compartilha com seus amigos, porque agora fui. Valeu, um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.